Ok, hoje vou tentar fazer a leitura de 2 dias, né? Para a gente não perder esse tema de ontem, dia 10 de junho, e depois a gente faz a leitura da meditação do dia 11. Essa é a meditação Maranata, Senhor vem, né? Ok, pode falar a oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, pela saúde. Te pedimos, Senhor, esteja derramando sobre nós agora o Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender, Senhor, o estudo dessa palavra e que o Senhor quer falar através desta meditação para nós, para cada um de nós. Senhor, esteja aqui com cada pessoa. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos nos reunir, Senhor. Mesmo com os afazeres do nosso dia a dia, nós tiramos e separamos esse momento para estarmos te buscando e nos fortalecemos na tua palavra, Senhor. Que isso possa se repetir e que vire rotina na nossa vida, que nós façamos com alegria, com prazer, Senhor, e que o Espírito Santo possa estar trabalhando em nós, através de nós, Senhor Jesus. Nós possamos permitir ser usados para levar a tua obra para outras pessoas também. Muito obrigada pela oportunidade dada a nós, por estarmos aqui, esteja aqui conosco. Nós te convidamos, Senhor Jesus, porque o Senhor é o ator principal de tudo que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Queremos dedicar nossas vidas a Ti. Abra nossa mente e nosso coração para receber essa palavra, Senhor. Muito obrigada por todas as bênçãos. Amém. Amém. Tudo bem, André chegou aqui. Tá, Andresa. Vamos tentar fazer a leitura de 2 dias aqui, tá? Dia 10 de junho e a de hoje, dia 11 de junho. Como é formada a imagem da besta, o tema do dia 10 de junho, Apocalipse 13, 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Aqui está falando da segunda besta, né? A besta que emerge da terra, que são os Estados Unidos. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira o papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. Somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir vão receber o sinal da besta. Yeah.
No desfecho desta controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal. Se bem que a igreja e o Estado reúnam seu poder a fim de obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receber o sinal da besta, Apocalipse 13:16. O povo de Deus, no entanto, não o receberá. O profeta de Patmos contempla os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vida, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Apocalipse 15, 2 e 3. Está no livro Grande Conflito. Muito bem. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, Apocalipse 13, para a gente ver o verso que fala exatamente da imagem da besta, que não foi o verso que foi citado aí, não. O verso aqui foi Apocalipse 13, 12. A besta que emerge da terra começa aqui no verso 11, né? Os versos 1 a 10 fala da besta que emerge do mar, que é o papado. E a partir do verso 11, a besta que emerge da terra, que são os Estados Unidos. Esse aqui foi o verso, né? Então, essa segunda besta exercerá toda a autoridade da presença e vai fazer com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, o papado, que vai ter sua ferida mortal curada. Isso ainda não aconteceu, né, mas está próximo de acontecer. No verso 14 diz: todos os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Esses sinais são esses daqui: opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que fez uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer mortos que não adorassem a imagem da besta. Então, os Estados Unidos são esse poder representado por essa besta que emerge, que vão fazer, que farão uma imagem à besta e que vão comunicar fôlego com essa imagem da besta. E assim, essa imagem vai, como se ela vivesse mesmo, né? Ela diz aqui que ela vai falar e vai fazer morrer quantos não adorem a imagem da besta. Muito bem. Alguns irmãos talvez não saibam. A gente fala tanto de decreto dominical, mas onde na Bíblia que está o decreto dominical? Está aqui nesses dois versos. O decreto dominical está aqui dentro dessa imagem da besta. Tá? E aí no verso 16, a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então vejam que no primeiro momento nós seremos impedidos de comprar ou vender, e no segundo momento haverá o decreto de morte para aqueles que não adorem a imagem da besta. Bem, vamos voltar aqui para a meditação.
Então, o que que diz aqui? Que a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil, que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Então, vamos lá. O que é a imagem da besta, né? Se é uma imagem, ela é uma cópia, é algo muito parecido com o verdadeiro. Qual é o verdadeiro? É a primeira besta, é o papado, no seu período de supremacia papal, aqueles 1260 anos que a profecia fala, né? Que o papado seria poder absoluto. Nesse período, o que caracteriza esse poder absoluto de Roma papal, né? É a união da igreja com o Estado, a união do poder religioso com o poder civil, com o governo civil, certo? Aqui o notebook. Bem, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já vão perguntando logo, tá? À medida que for falando, a gente não deixar nada para o final. E aí, o que seria a imagem da besta, né? Algo que se parece com isso. Então, isso vai acontecer novamente, só que de uma outra forma, não mais papado, que continua existindo, né? A primeira besta continua existindo, vai ter novamente esse poder, essa união do poder civil com o poder religioso dela, do papado, da Igreja Católica, com o poder civil, certo? Eles não terão isso de forma direta, mas de forma indireta, por meio dessa imagem que a segunda besta vai fazer. Ou seja, ela vai receber a adoração, assim como ela recebia a adoração nesse período de supremacia papal, lá nos 1260 anos, esse período que ela tinha esse poder absoluto, ela vai ser adorada novamente, só que quem vai fazer isso é a segunda besta. Quem vai levar o mundo a adorar a primeira besta é a segunda, tá? E é na segunda besta, ou seja, nos Estados Unidos, que vai acontecer essa união do poder civil com o poder religioso. Só que os Estados Unidos, eles são uma nação protestante. Os Estados Unidos surgiram, né, esse país chamado Estados Unidos surgiu porque alguns europeus protestantes fugiram da Europa por causa da perseguição papal nesse período dos 1260 anos. Tá? Então, então, os Estados Unidos surgiram ali como uma nação protestante. Protestantismo, vocês entendem o que é? Vocês sabem o que é o protestantismo? Sim ou não? Só para eu saber? Não, Não? Tá. O protestantismo foi ele é o que nós, talvez vocês já tenham ouvido com esse termo, reforma protestante. Deus, ao longo dentro desse período de 1260 anos, Deus ele foi restaurando as verdades. Né? Para isso, Deus levantou alguns homens, foram usados por ele, que nós chamamos de reformadores. O mais conhecido é Martinho Lutero, né? Mas antes de Martinho Lutero já tiveram outros reformadores, alguns chamam de pré-reformadores, né? Como John Wesley, por exemplo, na Inglaterra. no livro, no livro Grande Conflito, explica direitinho, só que eu, né, falando sobre Isso, fala tudinho. esses reformadores. Wycliffe, né? John Wycliffe, eu falei John Wesley, não, John Wycliffe na Inglaterra. Isso é o Wycliffe.
por exemplo, né? Foi um pré-reformador. Mas a, a, a pancada mais forte que foi dada sobre a Igreja Católica e o papado foi por Martinho Lutero, né? Aí tem aquela famosa... É porque ele era um monge, né? Ele estudou na escola de monge, e aí meio que ele estudava a Ele Bíblia era de católico. noite. Ele estudava a Bíblia de noite, porque a Bíblia lá era mantida sobre as 7 chaves, né? Digamos assim. Daí ele escondido lá, porque a Bíblia nessa época era proibida, né? Os católicos proibiam a população de ler. Então ele foi tirando parte da Bíblia ali e ia distribuindo, né? De forma assim secreta, né? Isso. Depois ele traduziu a Bíblia, né, dos originais para o alemão e distribuiu. Então, aconteceu aquele evento, né, muito conhecido, foi quando ele fixou as 95 teses sobre justificação pela fé e a venda de indulgências, né, falando contra a venda de indulgências, que a Igreja Católica fazia, né, e isso daí foi uma bancada sobre a Igreja Católica. E a partir daí, algumas igrejas se formaram saindo de dentro da Igreja Católica. O que, que Deus estava fazendo ali? Deus ele fez várias, ao longo da existência humana, Deus ele fez várias peneiras, né? Vamos dizer assim. Começou ali com as igrejas, as igrejas protestantes que saíram de dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica praticamente era a única igreja que existia, era a igreja que dominava, não havia outras igrejas. Claro, Deus sempre teve seu povo na terra, mas não tinha um nome específico, né, de igreja. Eles são conhecidos por nomes como os valdenses, albigenses, os huguenotes, né? E, mas não por que eram pessoas que seguiam a Bíblia, né? E alguns deles, inclusive, eram guardadores do sábado, mas não como igreja, né? Quem dominava era a Igreja Católica. Mas a partir dali saem, a partir da Reforma Protestante, tanto é que 31 de outubro de 1517, né, foi o ano que Lutero fixou lá as 95 teses, é, é, é chamado de como é? O dia da Reforma Protestante, né? Comemorado, dia da Reforma Protestante. E aí foi quando surgiram aquelas igrejas que nós chamamos de tradicionais. A igreja metodista, igreja batista, igreja, o que mais? Presbiteriana. Presbiteriana, por aí vai. Surgiram outras igrejas, né? A igreja ortodoxa russa, a igreja luterana, né? A partir de Lutero. Geralmente essas igrejas acompanhavam algum reformador. Tem a dos calvinistas, seguiram João Calvino, e por aí vai. Só que depois de um tempo, essas igrejas elas se corromperam também, e aí Deus fez outra limpeza, outro peneiramento, né? Quando foi que Deus fez esse outro peneiramento? Foi em 1844. Mas isso é outra história, tá? A gente tem que se manter aqui, vamos se manter aqui no tema de hoje. Tá, tudo isso eu estou falando só para entender o que era o protestantismo, né? Então, os Estados Unidos são uma igreja, uma nação protestante, eles surgiram a partir
os seus pais fundadores eram protestantes que fugiram da Europa para uma terra onde não houvesse a influência do papado, porque lá eles eram perseguidos e mortos. Tá? E então esse país surgiu com os ideais de liberdade civil e liberdade religiosa, que qualquer pessoa poderia seguir ali a religião que achasse melhor, né? Muito bem. Só que os Estados Unidos hoje são uma nação protestante, continuam sendo, mas essas nações protestantes têm cada vez mais se aproximado da Igreja Católica. Isso nós comprovamos aí com o que tem acontecido nos últimos anos. E tem sido um protestantismo totalmente apostatado, né? Uma falsa religião que acaba fazendo parte da Babilônia espiritual. E essa Babilônia espiritual nós sabemos que é comandada pela Igreja Católica. Ela é a igreja mãe, né? E as filhas são essas outras igrejas, religiões, que seguem a igreja mãe. Muito bem. Então, quando diz aqui, voltando para cá, eu acho que só vai dar para fazer isso aqui, né? Vamos deixar o outro para fazer depois. Que já está se alongando muito. A fim de formar os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil. Então, o poder religioso, ou seja, essas igrejas protestantes nos Estados Unidos, devem a tal ponto dirigir o governo civil, ou seja, o Trump ali e os que fazem parte do seu governo, que a autoridade do Estado, dos Estados Unidos, do governo civil, né, também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Não foi exatamente isso que aconteceu no período de supremacia papal? A igreja empregando a autoridade do Estado para realizar os seus próprios fins? Foi exatamente isso que aconteceu com a primeira besta. Só que, no caso, era ela fazendo isso de forma direta. Então, só para vocês entenderem o que seria a igreja usar o Estado. Por exemplo, a Igreja Católica não tinha exército. Ela não era um país, um governo civil para ter exército. Ela era um poder religioso. Mas ela se utilizou do poder civil quando ela se utilizou dos exércitos das nações da Europa. Nesse período, né, todos os reis europeus eles eram católicos, eles tinham que ser católicos, senão eles estavam excluídos de tudo. O primeiro primeiro que se converteu foi o rei dos francos. Me fugiu o nome dele agora. 500 e 508, se eu não me engano, 508, no ano 508. Enfim, a partir dali, todas as monarquias, os reis, né, europeus se tornaram católicos. E então a Igreja Católica se utilizava do exército das nações europeias para quê? Para seus próprios fins. Qual foi um desses fins? Perseguir e matar o povo de Deus. Tá? Os valdenses, esses que eu citei, né, os huguenotes, os albigenses, foram perseguidos, milhares foram mortos. Tá? Então, só que agora, no fim, nos nossos dias, vai acontecer a mesma coisa, só que nos Estados Unidos. A igreja vai se utilizar da autoridade do Estado para realizar os seus próprios fins. Então,
o decreto dominical que nós tanto falamos, diferente do que muitos adventistas pensam, que quem vai fazer isso é o Papa, não é o Papa, são os Estados Unidos. E quem vai influenciar o governo civil, quem vai influenciar o Trump ou o presidente que estiver no poder, sendo que existe uma grande chance realmente de ser, porque nenhum presidente americano foi tão próximo das igrejas, né, das igrejas cristãs, das igrejas protestantes nos Estados Unidos, e também tão próximo do Papa, né? Então, a igreja é que vai influenciar o governo, o presidente que for, seja o Trump ou o próximo, a, a fazer o que ela deseja. No caso, nós estamos falando aqui especificamente de implantar uma lei dominical, né? Obrigando as pessoas a guardarem o domingo. Oi, Angélica, pode falar. Eu estou achando interessante esse assunto, porque acho que na última meditação que eu passei, eu me confundi, né? Falei que o Papa, a primeira besta faria a segunda besta, né? Ser adorada, mas não, é a segunda besta que faria a imagem da primeira. Mas aí, hoje de manhã, olha que interessante. Hoje de manhã eu estava assistindo uma pregação do pastor Arilton, né? Da Arena. E aí ele estava falando sobre Apocalipse 13, e aí eu pude ter essa compreensão melhor, né? E aí, lá tem uma parte que ele fala assim que os Estados Unidos, né? Ele falou sobre como eles chegaram lá, o ano e o objetivo deles, né? E aí ele disse que o o Papa Francisco, né? Depois foi o primeiro a se aproximar dos Estados Unidos, depois que eles se desconectaram ali da Inglaterra e criaram essa nova Inglaterra, né? Que hoje é a atual Estados Unidos. Então a gente já vê essa movimentação, né? Dessa aproximação do poder religioso com o poder civil ali, né? Mas eu acredito também que os Estados Unidos, acho que vai ter parte também a população, né? As próprias pessoas ali vão pedir, né? Por essa guarda. Dentro das igrejas. Isso é. As pessoas vão pedir dentro das igrejas. Não a população como um todo, né? Muito bem. Vamos lá que a gente só está no primeiro parágrafo, a gente precisa terminar. Então, entendido essa primeira parte que vamos passar aqui. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Então, ficou fácil de entender essa parte aqui, né? Depois de tudo que eu expliquei, já está explicada essa parte aqui, né? Então, o que é a imagem da besta? O que representa a imagem da besta? Essa forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá, então está no futuro, quando as igrejas protestantes nos Estados Unidos, não em qualquer lugar, mas nos Estados Unidos especificamente, buscarem o auxílio do poder civil, vão buscar o auxílio lá do Trump para a imposição de seus dogmas. Ok? Eu falei Trump, mas pode ser o Trump ou outro, tá? Mas que existe uma chance grande de ser o Trump, existe, muito grande. Até porque pode ser até que não seja nesse mandato, mas ele tem a possibilidade de ter um segundo mandato, né? De ser reeleito. Na primeira vez que ele foi presidente, ele não foi reeleito, né? Ele perdeu o Joe Biden. Mas agora, ele terminando esse mandato, ele pode concorrer novamente pela segunda vez, né? Quando a observância do domingo for imposta por lei, isso é o que nós chamamos de lei dominical,
Não é isso? Opa, cadê? Isso aqui na chamada de lei dominical, observância do domingo foram impostos por lei, e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado. Então são duas condições: observância do domingo imposta por lei e o mundo esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado. Então, transgredir o mandamento de Deus, ou seja, deixando de guardar o sábado para obedecer a um preceito, um mandamento que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Então, é nesse tempo que vai se cumprir a pregação da terceira mensagem angélica. É nesse tempo que será dada a marca da besta ou o selo de Deus sobre as pessoas. Tá? Quando se cumprir essas duas condições aqui: lei dominical e a pregação do evangelho a todas as pessoas em todo o mundo. E aí as pessoas terão que escolher se vão guardar o verdadeiro sábado ou o falso sábado imposto por Roma, imposto pelos Estados Unidos, primeiramente, né? Depois isso vai se espalhar pelo mundo, e que presta homenagem, honra ao papado e não a Deus. Né? Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou, que poder é esse poder papal. Então, quem guardar o domingo estará prestando homenagem a Roma e ao poder papal. Essa instituição aqui que Roma ordenou é o domingo, tá? Adorará a besta e a sua imagem. Então, quem guardar o domingo estará adorando a besta e a sua imagem. Que besta? Pergunta de prova agora. Que besta, Angélica? A primeira besta. Era besta, muito bem. Adorará a besta e a sua imagem. Mas quem que vai ter levado o mundo a adorar a primeira besta? A segunda besta. A segunda besta. Muito bem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade, qual é essa instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade? O sábado. Sábado. Então, ao rejeitarem os homens o sábado, que é a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade, e honrarem em seu lugar a instituição que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, que é o domingo, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. Então, qual é o sinal de fidelidade para com Roma? A guarda do domingo. Agora no domingo. Por isso que vai receber o sinal da besta, ou a marca da besta, aqueles que escolherem guardar o domingo. Ah, Levi, só mais uma dúvida, assim, que em Apocalipse fala sinal é sinal de Deus, né? E marca da besta. Então, tipo, tem significados diferentes. Mas É, aí, como ele comenta aqui, o sinal, né, o sinal da besta, tá entre aspas, mas ela se refere também a mesma palavra ali como sinal de Deus, ou é a marca da besta, o significado da palavra marca? são palavras diferentes, né? Selo e marca. E uma vez eu vi uma explicação bem interessante, né? O porquê, né? Que eu achei bem interessante, provavelmente seja correto. Mas, só respondendo a tua pergunta, né? Qualquer um dos dois é sinônimo de sinal. Então, selo é o sinal de Deus, marca o sinal da besta. Tá? Aí, o que foi que esse irmão explicou, né? Que o selo, ele é colocado
sobre quem escolhe voluntariamente. A marca não. A marca é igual aquela marca que é colocada sobre o boi, né? E marca, e também antigamente era feita também em pessoas, né? Em escravos. Então, Satanás, ele não quer nem saber, ele chega e marca quem é dele e diz: esse aqui é minha propriedade, esse aqui é meu. Isso para aqueles que escolhem voluntariamente isso, como satanistas, e para aqueles que não escolhem diretamente, mas que pelas suas escolhas estão escolhendo servir Satanás, né? Mesmo que inconscientemente, vamos dizer assim, né? Entendeu? Inconscientemente, até, né, chegar ao decreto dominical, onde as pessoas terão que escolher conscientemente, né? Mas eu digo assim, conscientemente, é que mesmo quem escolher guardar o domingo pode não ligar isso a Satanás, entendeu? Pode escolher Sim, guardar o domingo, mas não vai dizer, vou guardar o domingo aqui porque eu quero servir Satanás. Foi nesse sentido que eu falei inconsciente. Tá? sim. Muito bem. Aí, continuando, né? E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Então veja que o sinal da besta, a marca da besta, só vai ser dado sobre as pessoas depois que toda essa situação estiver plenamente exposta perante o povo, ou seja, depois que o evangelho verdadeiro for pregado a todas as pessoas em todo o mundo e todos tiverem a oportunidade de conhecer a verdade, e todos tiverem a oportunidade de conhecer a verdade sobre o sábado. E aí as pessoas farão a sua escolha final entre os mandamentos de Deus ou os mandamentos dos homens. E aí sim, quem escolher transgredir o mandamento de Deus vai receber a marca da besta. No desfecho desta controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal. Então, no final, só vai ter esses dois grupos, né? E Jesus virá, então, para buscar os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus e receberam o selo de Deus. E os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal estarão perdidos, né? Vamos perder eternamente. Se bem que a igreja e o Estado reúnam seu poder a fim de pregar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receber o sinal da besta, o povo de Deus, no entanto, não receberá. Olha só, tá aqui, ó. Por que que é marca, né? Marca da besta. Porque a igreja e o Estado vão obrigar as pessoas a receber o sinal da besta. Que nem a marca lá de propriedade é colocada sem o consentimento dos animais, né, dos bois, e era colocado sem o consentimento dos escravos. Assim também Satanás, ele não respeita o livre-arbítrio das pessoas e ele vai obrigar as pessoas a fazerem a vontade dele. E assim elas vão receber a marca da besta. Mas o povo de Deus não receberá e receberá sim o selo de Deus. O profeta de Patmos, que é João, né? Contempla os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, Apocalipse 15, 2 e 3. Então aqui João contemplou aqueles que vão vencer a besta e a sua imagem, o seu sinal e o número do seu nome. Esses vão cantar o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, que hoje de manhã nós lemos, né? Que a gente deve aprender esse cântico aqui na terra para que a gente cante lá no céu.
Então, eu espero que nós estejamos neste grupo aqui, os vencedores da besta, que estarão lá no céu, entoando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Muito bem, finalizando aqui o tema, que seria o de hoje, o sábado proclamado mais amplamente. Mas vamos ver aí, vou ver se eu consigo gravar depois, ou então, se não conseguir, amanhã a gente faz. Levi, eu tô com tempo. A Se gente tu não quiser, a perder. gente pode dar continuidade. Hã? Se você quiser, pode dar continuidade. Aí já fica as duas gravações, é só cortar. Ah, sim. Tá, vamos só fazer uma oração aqui, a gente encerra isso, a gente grava o próximo. Olha, Senhor nosso Deus, muito obrigado por passarmos esse tempo aqui estudando e aprendendo mais sobre as profecias, Pai. Aprendemos aqui sobre a implantação da besta, entendemos um pouco mais sobre isso e entendemos aqui, Pai, que estamos muito perto desse dia. Por isso nós precisamos nos preparar. Precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, enquanto nós podemos te achar. Precisamos da unção do Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, ter o Teu Espírito habitando em nós. Precisamos ter Jesus habitando no nosso coração. Todas essas bênçãos nós pedimos em nome de Jesus. E pedimos, Senhor, salve para o Teu reino, salve nossos familiares, nossos amigos, irmãos na fé também. Salve nossos vizinhos, nos ajude, Senhor, a sermos uma luz neste mundo de trevas. Possamos levar o teu amor e o evangelho verdadeiro àqueles que não te conhecem, meu Deus, àqueles que não conhecem esse evangelho. E tudo isso, Pai, nós te pedimos e também agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.